Após passar na Câmara com uma ampla maioria, os detalhes da tramitação da reforma tributária já estão sendo discutidos no Senado. Alguns nomes começam a ser inclusive cotados para assumir a relatoria do projeto. De Brasília, André Anelli. Pelo menos 3 nomes disputam a vaga de relatoria no Senado. Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, tem sido o favorito nos bastidores por já ter conhecimento acerca do conjunto tributário brasileiro e por ter proximidade com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O segundo nome provável é o do senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. Ele defende que seja mantido um diálogo com a Câmara dos Deputados para que eventuais mudanças no texto do Senado tenham maior aceitação entre os parlamentares da outra casa. Já uma terceira possibilidade, um pouco mais remota, é do senador Davi Alcolumbre. O presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado é apoiado principalmente por lideranças partidárias. Mas a avaliação aqui no Palácio do Planalto é de que ele já protagonizou a relatoria de outras medidas do governo e que seria o momento de dar espaço a outro parlamentar. Oficialmente, todos os senadores têm se mantido cautelosos em relação a uma possível confirmação antecipada dos seus nomes. E diante das possibilidades em relação à relatoria, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, se reúne com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Os dois devem tratar da escolha do relator da reforma tributária e também a respeito de ajustes em alguns pontos no texto aprovado na semana passada. O Palácio do Planalto quer recolocar o trecho que previa incentivos fiscais para montadoras de carros nas regiões norte e nordeste do país, e outra mudança em discussão é ampliar o número de setores beneficiados com alíquota reduzida. Bom, Diogo Schelp, o presidente do Senado chegou a falar que a tramitação será relativamente breve no Senado, mas a questão é, dificilmente os parlamentares não vão fazer mudanças nesse texto, né? Exatamente, Thiago. Obviamente que deve se manter a essência da reforma tributária, essa fase da reforma tributária que se refere ao consumo. Mas há problemas no texto enviado pela Câmara que podem ser corrigidos no Senado. A questão é saber se os senadores vão estar dispostos a fazer essas correções ou, ao contrário, vão incluir novas mudanças que piorem ainda mais o texto. A gente vê aí a discussão em relação à inserção de mais uma isenção para um setor da economia, e cada isenção que se atribui, que se acrescenta à reforma tributária, faz com que a alíquota geral, né, para todos os outros setores acabe aumentando. Recentemente, o Bernardo Api, do Ministério da Fazenda, disse que se não houvesse exceções, se não houvesse nenhuma isenção para nenhum setor, a alíquota geral seria menor do que 25%. Só que a cada setor que é acrescentado como privilegiado por uma isenção, por uma exceção, é o contrário, né? Os outros setores que vão pagar a alíquota cheia vão pagar alíquotas cada vez mais altas. Então há um grande risco de que o Senado, em vez de melhorar o texto da reforma tributária que veio da Câmara, acabe piorando. Dávila, algum nome, na sua análise, bom ou positivo para assumir a relatoria da reforma no Senado? Olha, Paula, eu acho que o Schelp tocou no ponto importante. É preciso celeridade no Senado para se aprovar a reforma tributária e é preciso ter cuidado para não fazer modificações que piorem a reforma tributária. Sim, há pontos a melhorar, com certeza, o Senado pode dar sua contribuição, mas não pode piorar. E o Senado não vem apresentando um bom currículo nesse sentido. O arcabouço fiscal saiu da Câmara, foi para o Senado e foi piorado no Senado, certo? Você ali que acabou tirando do teto do gasto o Fundeb, o fundo do Distrito, do Distrito Federal, agora tem que voltar para a Câmara para tirar esses absurdos que foram incrementados no Senado. O Senado, por exemplo, demorou muito para derrubar esse decreto absurdo que nós já comentamos aqui do saneamento. Então o Senado vem tendo uma certa condescendência com essa pauta antiga do corporativismo. Então, o importante não é a escolha do relator. O importante é que o Senado não faça modificações que piorem a reforma tributária. Na verdade, nós precisamos dessa reforma tributária para simplificar as regras, para evitar os impostos cumulativos
e para dar uma perspectiva que a médio prazo a carga tributária no Brasil possa cair. Porque não podemos esquecer, Paula, o Brasil paga hoje a carga tributária mais elevada de todos os países emergentes. E isso não é possível para um país que precisa retomar o crescimento econômico, a geração de renda e investimento. Pois é, Beraldo, precisa saber qual será a alíquota, né? A discussão grande no governo, menos de 25%, qual vai ser esse número, né? Pois é, a reforma tributária, ela foi aprovada na Câmara com bastante celeridade, e isso rendeu críticas bastante incisivas de que faltou comunicar à sociedade o que efetivamente estava acontecendo. E nessa rapidez, nesse ambiente em que você não entende exatamente todos os detalhes, acaba abrindo espaço para você favorecer esse ou aquele setor. Aí vai para o Senado, que é o governo jogando em casa, tudo que tem chegado ao Senado tem ali, de alguma forma, sido piorado para favorecer o governo e desfavorecer o Brasil. A gente tem que ter esse receio sim, quer dizer, quais são as pressões hoje ali em cima dos senadores para que mais setores sejam agraciados com algum tipo de benefício nessa reforma tributária. Com isso, você vai perdendo a essência da coisa. É interessante como o ambiente político não consegue olhar para frente, não consegue entregar à sociedade brasileira uma reforma tributária usando o argumento de que, com a reforma tributária, com o novo regime tributário que o Brasil será submetido, o Brasil irá crescer. As pessoas poderão consumir mais porque as coisas terão um custo mais acessível, as empresas irão produzir mais, com isso todo mundo ganha. Mas isso não é debatido. O que é debatido é como é que vamos dividir aqui para que cada um se proteja e dane-se o interesse coletivo. Espero que o Senado tenha consciência da sua responsabilidade e que não produza uma deficiência maior ainda numa reforma tributária que está avançando aos trancos e barrancos.